Boa noite, pessoal. Bem, eu me chamo Jackson e eu fiquei com os primeiros passos da parte prática de Python para apresentar para vocês. E bem, para que vocês não se percam no decorrer da minha prática, eu além de apresentar os tópicos agora que eu vou usar, eu vou colocar eles no decorrer da minha apresentação, certo? Então os tópicos serão variáveis, o none no Python, que é o mesmo que o valor nulo, o print, que são as saídas, o input, que são as entradas, a indentação, os blocos, os comentários, os types, que são os tipos de dados, os números, as strings, as funções da string e o controle de fluxos, além, claro, dos laços de repetição. Começamos então pelas variáveis que são utilizadas no Python. Do que se trata uma variável? Bem, antes de tudo, devemos saber que a variável ela é usada para guardarmos um valor que queremos que o nosso programa mais tarde utilize-o, quando se julgue necessário, Desta forma, especificamos um nome e a este nome damos um valor. Este nome que carrega um valor é a própria variável. Agora que você sabe o que é uma variável, lembre-se que esta não pode ser usada em seu programa se antes você não a criou, pois não existe uma criação automática de variáveis. Desta forma, se você quer que a sua variável ela seja usada em qualquer tipo de expressão, antes você terá que inicializar a variável. Não entendeu? Fica tranquilo. Não é bicho de sete cabeças, assim como o restante dos tópicos que eu vou apresentar. Vamos ver alguns exemplos de atribuição? Inicialmente, suponhamos que o seu programa ele precise guardar a primeira nota de uma determinada matéria e que sua nota é 8. Então, quando você quiser saber a sua primeira nota, basta guardá-la em uma variável que represente essa nota. Desta forma, primeira nota igual a 8, ok? Essa é uma variável. Quando o programa puxar a primeira nota, essa primeira nota vai ser igual a 8. Porém, um tempo depois, vamos supor que você queira, desta vez, saber qual a sua média. Então você fará da seguinte maneira. Bem, vamos criar a variável média, ok? A média ela vai ser igual à sua primeira nota, que é igual a 8, mais a sua segunda nota. Isso dividido por 2, ok? Mas você vai perceber que quando você for executar o seu programa, isso vai dar um erro. Por quê? Bem, justamente porque você não inicializou a segunda nota antes de executar o seu programa. Portanto, a forma correta seria adicionar ela, não é isso? Então vamos lá. Eu vou adicionar a segunda nota e vou colocar a essa nota, a segunda variável, eu vou colocar a essa nota o valor 10, ok? Então, desta forma, a sua média ela vai ficar certa, A sua média será a primeira nota mais a segunda nota dividido por 2. O valor vai ser quanto? O valor vai ser 9. Bem, outra maneira de inicializar a sua variável, sem ter que estar colocando elas uma abaixo da outra, seria separar elas por vírgulas, certo? Mas você teria que prestar muita atenção, porque esses valores que você fosse atribuir a essas variáveis, eles também tinham que ser atribuídos de forma respectiva a elas, ok? Da seguinte maneira. Agora, em nosso programa, nós vamos adicionar mais 3 variáveis, que é a terceira nota, a quarta nota e a quinta nota. Porém, ao invés de a gente colocar elas uma abaixo da outra, para deixar mais simples, para deixar o código mais pequeno, a gente vai colocar elas em vírgula, certo? Vai ser terceira nota, vírgula, quarta nota, vírgula, quinta nota. É a mesma coisa, ok? E quando você colocar os valores dessa nota, você coloca respectivamente a elas, ok? Então, no caso, a terceira nota vai ser o 7, a quarta nota vai ser o 9 e a quinta nota vai ser o número 8. Bem, inicializar as variáveis da forma que eu acabei de mostrar é a mesma coisa que você inicializar desta forma, Terceira nota igual a 7, quarta nota igual a 9 e quinta nota igual a 8. Finalizando este tópico. Bem, agora eu vou falar sobre o none, que é o valor nulo no Python, ok? Este tópico ele diz respeito
quando você quer inicializar uma variável da mesma forma que as outras, porém você não quer associar nenhum valor a elas. Por isso, nulo. Desta forma, a variável ela terá um valor null, um valor nulo. Na linguagem de Python, o none corresponde ao valor nulo, da seguinte forma. A primeira nota, ao invés de você colocar, por exemplo, a nota 8, como a gente tinha feito, você coloca none. Ou seja, é a mesma coisa dela não ter nenhum valor, dela ser nula, dela ser zerada. Finalizando este tópico. Bem, agora eu vou falar sobre o print, né? Sobre as saídas no Python. As saídas por padrão, elas são usadas para a exibição de dados na tela. Para chegar a tal objetivo, a gente vai usar a função print. Vamos lá? Antes de tudo, devemos ter uma noção de que a versão 2 do Python, ela não vai utilizar parênteses, ok? A versão 3, sim. A versão 3 do Python, ela vai usar parênteses. A nossa prática vai ser imprimir na tela. Obrigado por estar aqui assistindo a minha apresentação. Então vamos lá, né? Para isto, a gente vai colocar o print, né, que é a função que vai exibir. E após esse print, a gente vai colocar, entre aspas, se for na versão 2, a frase que a gente quer colocar, ok? Se for na versão 3, vai ser dessa mesma forma. Porém, como eu disse, vai precisar usar parênteses, certo? Então, será o print, abre parênteses, abre aspas, a frase ou qualquer dado que você queira colocar, fecha aspas e fecha parênteses. Bem, como eu havia falado, podemos imprimir outros tipos de dados na tela, certo? Utilizando o print. Então, eu vou mostrar outras formas de outros dados que podem ser imprimidos, ok? Bem, vamos supor que você queira que seja exibida números inteiros diretamente na tela, né? Só será exibido aquele número na tela, ok? Então, vamos supor que você quer que seja imprimido na tela o número 10. Número 10, certo? Então, você vai colocar o print e entre o parênteses, já que nós estamos falando da versão 3 do Python, né? Entre parênteses, e você coloca o número. Qual é o número que a gente escolheu? O número 10. Então, quando você colocar print, abre parênteses, 10, fecha parênteses, vai ser imprimido na tela o número 10. Talvez você pergunte, nossa, Jackson, onde está as aspas? Não precisa colocar as aspas? Bem, não precisa colocar as aspas quando você quer imprimir um número, tá ligado? As aspas, elas só são usadas quando você quer imprimir um texto, quando você quer imprimir um dado de texto, ok? Então vamos lá. Agora vamos imprimir a realização de um cálculo na tela. Na tela só será exibido o quê? O resultado desse cálculo. Então vamos lá. Vamos colocar print e dentro do parênteses a gente vai colocar 4 mais 2. Quanto vai aparecer na tela? Vai aparecer o número 6. Agora vamos lembrar o que eu tinha falado anteriormente sobre as variáveis, certo? A gente vai fazer a realização do cálculo usando o valor que estava armazenado em variáveis que a gente vai criar agora, ok? Então, será exibido na tela igualmente a outra. Não será exibido o nome das variáveis, será exibido o resultado do valor que elas armazenam, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar a primeira nota e vou colocar essa nota, o valor 4. A segunda nota, eu vou colocar ela, o valor 2. E eu quero imprimir a soma dessas duas variáveis, ok? Então, eu vou colocar o print e dentro do parênteses eu vou colocar a primeira nota mais a segunda nota. Uma variável mais a outra. Ao invés de aparecer tipo, nossa, blá, 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 vai aparecer na tela justamente a mesma coisa que apareceu no cálculo que a gente fez anteriormente. Vai aparecer o resultado número 6, ok? Porque, como a primeira nota ela vale 4 e a segunda 2, somando elas, 6. Ei, Jackson, apresenta um exemplo mais criativo pra gente. Eu quero saber uma coisa mais criativa, isso tá muito simples. Bem, eu vou mostrar agora um exemplo um pouquinho mais elaborado. Bem, antes de mim começar esse exemplo,
Saiba que quando você for adicionar um valor a uma variável, como eu estava falando no início, esse valor ele não necessariamente tem que ser um número. Ele pode ser qualquer tipo de dado, entendeu? Então pode ser um texto, ok? E vai ser o que eu vou usar agora. Nesse exemplo eu vou usar as variáveis com valor, mas esse valor não vai ser um número, vai ser um texto. Então, como é um texto, nós vamos colocar esse texto entre duas aspas, ok? Vamos lá? Para esse exemplo, eu vou criar três variáveis. A variável palavra 1, a palavra 2 e a palavra 3. Pode ser qualquer nome, é só por uma questão de organização, certo? Então, a palavra 1 eu vou colocar entre aspas, já que é um texto. Você vai ser a palavra, vai ser você. A palavra 2 vai ser assistir ou assistindo. Vamos colocar assistindo. E a palavra 3 vai ser aula, né? Então, vamos lá para a execução dessa variável num print. Inicialmente, nós vamos colocar o print, né, que é a função que vai fazer com que esses dados eles sejam exibidos na tela. E dentro dos parênteses dessa função, inicialmente eu vou colocar, abre aspas, gratidão por porcentagem, né? O símbolo de porcentagem S está. Porcentagem S novamente, nossa porcentagem S novamente. Fecha as aspas. Bem, que loucura. Bem, eu vou explicar isso depois, ok? Após isso, nós vamos colocar novamente o porcentagem. E, entre parênteses, ainda entre o parênteses da função, a gente vai colocar palavra 1, vírgula, palavra 2, vírgula, palavra 3, ok? Então, quando você for imprimir esse dado na tela, o que vai aparecer? A resposta que será exibida vai ser: gratidão por você estar assistindo a nossa aula. Nossa, que loucura, mas como isso? Cada por cento que está dentro da função, cada porcentozinho que está acrescentado com S, né? Vai ser uma variável, né? E como, posteriormente, entre parênteses está a palavra 1, a palavra 2 e a palavra 3, então cada porcentagem que está colocado dentro do texto vai ser respectiva ao que está no outro parênteses. Dá para entender mais ou menos? Eu acho que se você prestar direitinho a resposta que é imprimida, eu acho que você dá pra guardar melhor, né? Essa ideia, ok? Então, finalizamos este tópico. Bem, agora nós vamos falar sobre as entradas, né? As entradas no Python, o input, né? Essas entradas elas são usadas para a obtenção de dados, ok? Utilizando por padrão a função input. Esta função ela vai pausar o fluxo de execução do seu programa e ela vai aguardar que você, o usuário, coloque os seus dados, né? Ela vai utilizar o teclado para isso, né? Você vai utilizar o teclado para colocar os seus dados e depois você vai concluir, né? Apertando a tecla Enter. Antes de mostrar o exemplo, vamos para uma observação que é importante, né? Porque a função input, ela sempre, ela sempre vai ler strings. O que é um string? É um texto, entre parênteses, né? Entre parênteses não, entre aspas. Desta forma, se você quiser que a função ela faça leitura de algum número, um número, você deve pegar esse dado, né, que o usuário colocar como número, e você deve convertê-lo em formato numérico, ok? Bem, exemplificando, né? Inicialmente, eu vou explicar sobre a obtenção de dados, que é para isso que o input serve, né? O input ele serve para pedir os dados, ok? Então, eu vou criar uma variável, certo? Lembre lá, né? Uma variável pode ser qualquer dado. Então, por que não um dado que o próprio usuário colocar, né? Pode ser isso. Então, vamos lá, né? O seu nome vai ser igual ao input e dentro desse input a gente vai querer o que o usuário faça, né? A gente vai colocar algo que seja um tipo de uma dica, né? Uma dica não, vai pedir diretamente o que a gente quer que ele coloque. Então eu vou colocar digite o seu nome, ok? Agora vamos para um exemplo
para com a utilização desses dados, né? Vamos utilizar os dados que o usuário colocar, ok? Vamos utilizá-los. Para isso, nós vamos utilizar a função print, a que a gente viu anteriormente, ok? A função print, a função de saída, ok? Então, vamos lá. Dentro da função, nós vamos colocar o seja bem-vindo, né? Um texto, entre aspas, mais a variável seu nome, ok? Lembra da variável ali em cima? Ó, olha ela ali em cima. A variável seu nome, mais, aí vamos colocar uma exclamação, né? Para ficar mais alegre. Uma exclamação entre aspas, já que ela é um texto, ok? Vamos executar para ver como fica? Olha aí. O que foi que apareceu? Apareceu pedindo o meu dado, não foi? Foi o que a gente queria, não foi? Foi o que a gente mandou ele fazer. Nosso programa, ele vai pedir para que eu digite o meu nome, ok? Então eu vou digitar. Eu vou digitar o meu nome é Jackson, ok? Depois que eu digitei o meu nome, o programa ele vai continuar sendo executado. E o que vai acontecer depois? Agora que ele sabe o meu nome, vai ser executada a função print. Que função é essa? De exibir dados na tela, ok? Então, o que vai ser exibido? Vai ser exibido. Seja bem-vindo, Jackson, ok? Muito bem. Finalizando este tópico. O tópico que eu vou abordar agora vai ser indentação, certo? A indentação ela se faz muito importante no script de Python, pelo fato de que, se ela não estiver de forma correta, o seu programa ele não vai executar de forma correta, né? Ou até mesmo ele não vai compilar, ok? Uma indentação correta, além de possuir uma maior legibilidade, né? Quando você for entender o cálculo não, os códigos que você fez, ela se faz necessária para que o seu programa ele funcione de uma forma correta, ok? Portanto, nós temos que fazer uma indentação de código de forma correta, né? Porque o Python ele utiliza a indentação como delimitação de bloco, certo? Se você não entendeu, fica tranquilo. É questão de organização só, ok? A organização do seu código da seguinte maneira. Inicialmente, vamos ver a forma errada. Como é a forma errada? É colocando código abaixo de código. É não organizando. Qual é a forma correta? É organizando, ok? A forma errada é a forma de cima. Por quê? Porque está um abaixo do outro. A forma correta tem lá os blocos de delimitação, né? Você fica pensando, meu Deus, quantos espacinhos eu vou ter que colocar, gente? 4 blocos. 4 espacinhos. É o necessário, ok? 4 espacinhos. É basicamente organização, indentação, ok? Então não se preocupe com o código, ok? Não se preocupe, eu não estou entendendo o que é isso, ok? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, os dois códigos. O que muda é a organização, ok? Então, tópico finalizado. Bem, desta forma, o sexto tópico vai ser sobre os blocos, ok? Porque você fica pensando, meu Deus, quando é que eu vou ter que usar esses blocos agora? Meu Deus, quando é que eu vou adivinhar? Como é que eu vou organizar? Ok? Então esse tópico vai ser para isso, ok? Certo. Como você sabe, eu falei anteriormente, o Python ele utiliza a delimitação de blocos, né, na indentação. Desta forma, é visto ser necessário que você saiba quais são os comandos que aceitam esses blocos, ok? Quais são os comandos que precisam de indentação? Então vamos lá. Os comandos são o if, o elif e o else, o for e o else, o while e o else, o def, que foi o que a gente utilizou para mostrar como é que organiza a forma dele, né? O try, o except, o finally e o else, o class e o white, certo? Finalizando esse tópico, foi bem rapidinho. Bem, agora eu vou falar sobre os comentários, né? E o tópico já diz tudo. São comentários que você pode fazer em seu código sem você se preocupar com possíveis erros que podem ser apresentados. Entendeu? Geralmente eles são usados como lembretes, certo? Do que você fez em determinada linha de código. Você pode até pensar agora, nossa, eu sei perfeitamente o que essa linha de código faz. Para que eu vou usar um comentário? Mas vamos lá. Vamos pensar daqui a algumas semanas. Seu projeto com trocentas linhas. Você vai ter uma dificuldade quando você for entender o que aquela linha faz. Então por que não usar um comentário? É tão simples. Use um comentário. Bem, um comentário ele pode ser colocado entre três aspas duplas ou simples, entendeu? Então vamos lá. Vamos iniciar os comentários de uma única linha, né?
Então, você vai colocar as 3 aspas, você faz o seu comentário e você fecha as 3 aspas. Tanto faz se é uma aspa dupla ou simples. Tanto faz. Dá certo do mesmo jeito, ok? Do mesmo jeito é o comentário de várias linhas. A única diferença é que são várias linhas, entendeu? Você vai colocar inicialmente as 3 aspas e não coloca nada depois delas. Você pula a linha. Depois que você fizer isso, você coloca um comentário. Coloca outro comentário. Coloca outro comentário. Quantos você quiser. Vai pulando as linhas. No final, você pula a última linha e coloca fechando as 3 aspas. Entendeu? Bem simples. Finalizando este tópico. O tópico de types, né? O tipo de dados, certo? Agora serão apresentados os principais tipos de dados que o Python utiliza, que são os números, os strings, as listas de tuplas, os dicionários, os arquivos, os booleanos, os conjuntos e o none, né, que é o valor nulo. Bem, vamos para a prática. Você quer descobrir como fazer para você saber qual é o tipo de dado que certa variável possui? Bem, para isso, você vai utilizar a função typer. Dentro dos parênteses da função, tanto faz você colocar o valor literal quanto colocar o nome da variável, ok? Pois o tipo de dado que ela vai retornar vai ser o mesmo, ok? Tanto faz. Então vamos usar um exemplo. Bem, vamos iniciar, né, usando um exemplo de um valor literal, um número qualquer, né? Vamos usar o valor 10, ok? Dentro da função typer, dentro dos parênteses da função, nós vamos colocar o número 10. Qual vai ser a resposta? O class int, né? Por que o class int? O que significa o class int? Class int significa que o tipo de dado é um número inteiro, ok? Bem, agora nós vamos usar um exemplo utilizando uma variável, né? A gente vai pegar o valor daquela variável. Vamos usar aquela variável que a gente criou lá no início da aula. A primeira nota, ela vale quanto? 10, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente, dentro da função type, a gente vai colocar a variável. Coloca primeira nota. Qual vai ser a resposta? Class int. Por quê? Porque o valor da primeira nota é o número 10. O 10 é um que é um inteiro, né? Então, por isso, né? O número é um inteiro. O tipo de dado é um inteiro. Certo? Finalizando esse tópico. Vamos falar dos números, não é? O Python, você sabe que ele utiliza, não precisa nem falar. O Python, ele utiliza as expressões básicas, né? Vocês sabem, né? É a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, não é mesmo? Certo? Mas talvez você não saiba o seguinte. Vamos lá para os exemplos. Bem, vamos ao exemplo de como calcular uma potência em Python, né? Eu vou colocar o 10 vezes 2. O que é que isso significa? É a mesma coisa de você colocar um 10 elevado a 2, ok? Bem, você quer saber qual o valor do resto de uma divisão? Vamos ao exemplo, né? Você vai colocar 3 por 102. Qual a resposta? Vai ser 1, né? Por quê? Porque é o resto da divisão acima, ok? Agora nós vamos ver algumas funções matemáticas, né? Vou trazer aqui. Por exemplo, o máximo dos números, né? A gente vai colocar max e entre o parêntese dessa função a gente vai colocar os números que a gente quer. Ele vai retornar o maior número, né? Então, por exemplo, se tem 10, 14 e 12, a resposta será 14, né? Tá óbvio. O mínimo dos números é a mesma coisa que o exemplo acima, né? Só que é ao contrário, porque é um mínimo, né? Você vai colocar um min e dentro dessa função você vai colocar os mesmos números que eu coloquei acima, só para ficar melhor o exemplo de entender, entendeu? A resposta no caso vai ser 10, né? Porque é o menor número. Agora vamos para a função de um valor absoluto de um número, né? Então, no caso, você vai colocar o ABS, absoluto, e dentro dessa função você vai colocar o valor que você quer, né? Eu vou colocar menos 1. A resposta vai ser o quê? Vai ser 1. Pronto, pessoal. Eu trouxe alguns exemplos e agora eu estou finalizando esse tópico, certo? Vamos para o próximo. Bem, agora nós vamos falar das strings, né? Você sabe o que é concatenar? Bem, trata-se basicamente de juntar elementos. Vamos a um exemplo? Bem, vamos lá, iniciando, né? Eu vou pegar 3 textos, 3 strings e eu vou somar. Eu vou somar eu gosto mais muito de mais você. A resposta será eu gosto muito de você. Tá óbvio, né, gente? Porém, só deu certo porque são 3 strings. São 3 tipos de dados iguais, entendeu? Não daria certo se fosse diferente. Explicando de uma melhor forma,
Deve-se saber que diferentes tipos de dados, eles não podem ser concatenados. Neste sentido, se você quiser realizar uma concatenação, você tem que convertê-los, ok? Convertê-los para que eles fiquem iguais aos outros. Vamos para um exemplo? Nesse exemplo, eu vou colocar inicialmente uma string, né, um texto, que é eu peso um total de, mais a função, né, essa função ela vai converter um tipo de dado que não é pertencente aos que estão sendo somados, concatenados, e vai convertê-los para ser equivalente a eles, entendeu? Então, dentro dessa função, str, está o número 70. Por que eu coloquei o número 70 na função? Porque ele não é uma string, ele não é um texto. Então, a partir do momento que ele estiver dentro daquela função, ele vai ser uma string, ele vai ser um texto. Então, ele vai poder ser concatenado. Então, eu vou somar esse texto, esse 70, que agora é um texto, mais o último texto que eu coloquei, que foi o quilos. Qual vai ser a resposta? Eu peso um total de 70 quilos. Finalizando assim este tópico. Foi simples, não foi, gente? Concatenação é fácil, basta você saber converter, certo? Vamos para o próximo. O tópico agora serão as funções da string, certo? Será apresentada agora as principais funções dela, certo? Eu vou dar uma breve descrição de cada uma. As principais funções são a len, que tem o objetivo de mostrar o tamanho da string, o lower, que é a caixa baixa, o upper, que é a caixa alta, o str, que foi a que a gente usou anteriormente, que ela converteu um tipo de dado diferente para um string, certo? O isalpha, que será o último agora, ele tem a função de retornar falso. Isso ele fará se a string tiver algum caractere nela que não seja uma letra, certo? Vamos a um exemplo? Vamos usar agora a função len, foi a primeira que eu trouxe, certo? Eu vou colocar dentro dessa função o texto violino, certo? Qual será a resposta? A resposta será 7. Por quê? Porque a palavra violino, ela possui 7 letras, ok? Finalizando esse tópico. Agora o tópico será o controle de fluxos condicionais, usado para testar expressões, ok? Vamos lá para o exemplo. Bem, se é para testar expressões, então vamos usar o if-else, certo? Nada mais justo, né? Se algo for algo, verdadeiro. Se não, falso. Pronto! Vamos lá. Se 3 mais 1 é igual a 4, retorne true. Retorne verdadeiro. If significa se em inglês, ok? Else. Else é se não. Se não, retorne falso. Então, vamos lá, né, gente? Vamos analisar aqui a situação. 3 mais 1 é igual a 4? É igual. Então, vai retornar o quê? Vai retornar true, vai retornar verdadeiro, certo? É basicamente isso, ok? Tópico finalizado. E agora chegamos ao fim dos nossos tópicos, né? O último tópico que eu vou apresentar vai ser os laços de repetição, né? O for e o while, eles são exemplos desses laços, ok? Iniciantes, eles possuem uma maior facilidade no uso do for. Então, já que eles possuem uma maior facilidade, vamos pelo mais difícil, né? Vamos usar o while, ok? Bem, inicialmente, como vocês sabem, se você quiser usar o valor valor de uma variável, você você tem tem que que inicializá-la, inicializá-la, né? né? Primeiro, Primeiro, então, então, eu vou eu vou inicializar uma inicializar uma variável. variável. Eu vou Eu vou inicializar a inicializar a variável variável número de número de violinos violinos vendidos, vendidos, né? né? Eu vou Eu vou colocar o colocar o valor valor dela dela como como zero. zero. Agora que eu Agora que eu criei criei a minha variável, eu vou para eu a vou para a função. função. Vou no Vou no while, while, agora eu vou agora eu vou colocar colocar a minha a minha variável, variável, a a condição condição dele é dele é qual? qual? A gente A vai gente vai colocar colocar menor menor ou ou igual. igual. Aí, Aí, menor ou menor igual a igual a quem, pelo quem, amor pelo de amor de Deus? Deus? Vamos Vamos colocar o colocar o número número 8, 8, ok? ok? Dois Dois pontinhos, pontinhos, né? né? A gente A vai gente vai colocar o colocar o que ele que vai ele vai fazer fazer agora, agora, ok? ok? Enquanto Enquanto essa essa condição ela condição ela for for verdadeira, verdadeira, o que ele o vai que ele vai fazer? fazer? Ele vai Ele vai imprimir na imprimir na tela tela o o número, número, tá tá ligado? ligado? Ele vai Ele vai imprimir na imprimir na tela tela o o número de número de violinos violinos vendidos, vai vendidos, vai imprimir na imprimir na tela tela o o valor valor daquela daquela variável, variável, entendeu? entendeu? E E esse esse valor, a valor, a cada cada vez que ele vez que for ele for imprimido imprimido lá na lá na tela, a tela, cada a vez que cada ele vez que ele aparecer na aparecer sua na sua tela, tela, aquele aquele zero zero vai ser vai ser acrescentado acrescentado mais um mais a um a ele, ele, ok? ok? Tá Tá lá, tá lá, aqui tá aqui encostando. constando. Número de Número de violinos violinos vendidos vendidos
mais mais igual igual 1, 1, ok? ok? Então, Então, sempre sempre que que esse esse processo processo for se for se repetindo, vai repetindo, ser vai ser somado 1, somado 1, até até a a condição do condição do while ela while se ela se tornar tornar falsa, falsa, ok? ok? Vamos para Vamos um para um exemplo, vai exemplo, ficar vai bem ficar mais bem mais fácil de fácil de entender. entender. Vamos Vamos executar, eu executar, vou eu vou explicando para explicando para vocês o que vocês o que aconteceu, aconteceu, ok? ok? Pronto, Pronto, executado. Agora executado, vamos agora vamos saber saber tudo o que tudo o que aconteceu de uma aconteceu de uma forma forma geral, geral, ok? ok? Inicialmente, Inicialmente, a a variável variável número de número de violinos violinos vendidos vendidos ela equivalia ao equivalia ao número número zero. zero. Porém, Porém, a a partir do partir do lastro de lastro de repetição repetição while, while, enquanto a enquanto a variável variável número de número de violinos violinos vendidos vendidos for for menor ou menor ou igual igual a a 8, 8, o seu o seu número número ele vai ele ser vai ser exibido na exibido na tela, tela, certo? certo? Mas Mas saiba saiba que a que a cada cada vez vez que ele que for ele for exibido na exibido na tela, a tela, a cada cada repetição, repetição, esse esse valor da valor da variável variável ele ele será será somado somado a a 1. 1. Desta Desta forma, forma, ele ele será será repetido repetido até até que que a a expressão expressão utilizada no utilizada no while while seja seja falsa, falsa, até que até o que o número não número não seja seja mais mais menor ou menor ou igual igual a a 8, 8, né? né? Desta Desta forma, forma, quantas quantas vezes o vezes o número foi número foi exibido na exibido na tela? tela? 9 9 vezes. vezes. Quais os Quais os números? números? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 8 e e pronto. pronto. Desta forma, eu agradeço muito por você ter prestado atenção na minha aula e eu cheguei ao fim da minha apresentação e muito obrigado e é isso. Paz e amor.